Vamos lá. A gente parou ontem o Dália Famud Beit nos 2 pontinhos. Tá comigo? Peraí. Nanata. Mala Memune Barhu. Tá aí? Tá. Amar Lahem. Nanata. Tá escrito lá onde fala Rashi. Você que tá medo. Mala Memune. Quem era Memune? Memune era o vice-cohen, o Gadol. Vice. Memune? Ele ficava falando que ajudava um pouco lá a falar o que tinha que fazer. Barhu Bracha Achad Barhu Bekaru Aserta de Brot. Ele está falando qual era a ordem lá da reza dos Kohanim do Beit HaMikdash. Fazia uma Bracha, depois eles faziam a Aserta de Brot, depois eles faziam Shema Ve'ayim Shamoa Vayomer. Barhu et Ha'am Shlosha Brachot. Etaam falou Rashi junto com o povo. Ele fazia as 3 brachot junto com o povo. Depois Emet Ve'atziv, o Emet Ve'atziv que a gente faz. Depois Avodá, que a gente vai ver que Avodá é parte de Retzi Hashem da Amidah. O Brikat Kohanim e Brikat Kohanim. Acabou. Essa era a reza lá. O Beshabat Mosefin. Onde tem Mishnah aqui? Não, Mishnah, tô 2 pontinhos. Eu já achava que você tinha parado aqui. Essa Mishnah aqui. Você parou aqui na Mishnah. Eu tenho casa que eu tenho aqui. Bom, melhor no Beit. Deve até. Essa Mishnah aqui, se Deus quiser. Beshabat Mosevim Bracha Achad Lemishmar Hayotze. No Shabbat eles colocavam mais uma Bracha para essa Mishmar, para esse grupo desses turnos que a gente tinha falado lá a gente já viu isso. Eles trocavam, né? Então no Shabbat eles faziam uma Bracha para esse pessoal que estava indo embora. Vai Bracha Achad. Qual é essa Bracha Achad que falou no começo que esse cara quando ele fala aqui? Aqui. Aqui. A gente começou aqui. Qual é essa Bracha Achad que a gente falou? Que o Memune fala, faça uma Bracha e eles fazem. Que Hader Rebi Abba Rebi Yossi Baraba. E Klau Lehau Atra Bau Minayu Vai Bracha Achad Lohava Beadei. Como falou Rebi Abba, falou Rebi Yossi quando eles chegaram lá numa das cidades e perguntaram qual era a Bracha, ninguém sabia. Beatu Shiluhu Lerav Matna Veloava Beadei. Perguntaram para Rav Matna, também não sabia. Atu Shiluhu Lerav Yuda Amalehu Achi Amar Shmuel. Perguntaram para a Yuda, o que a Yuda falou? Assim falou Shmuel. Avarabá. Qual é essa Bracha que eles faziam? Avarabá. Avarabá que a gente faz a vida toda a monte. Amarab Zrika, Amarab Yami, Amarab Shimon Ben Lakish, Yotzeror. Não era Avarabá? Era Yotzeror. Então aqui ele está falando sobre qual era a ordem que os Kohanim faziam de Tefilá no Beit HaMikdash. E a gente falou o seguinte, recapitulando rápido. Eles faziam uma Bracha, depois eles faziam a Aserta de Brot, falavam a Aserta de Brot, os 10 mandamentos. Depois faziam Shema, Ve'em Shamoa, Vayomer, que é o Shema inteiro. Depois faziam 3 Brachot. Depois Emet Ve'atziv. Depois faziam a Avodá, que é Retzi Hashem, a parte da Amidah. Depois Brikat Kohanim. Essa Bracha Achad que está escrito antes do Shema, que eles faziam antes da Aserta de Brot, qual é? Aqui que tem essa discussão, se é Avarabá ou se é Yotzeror. Qual é a Bracha de Yotzeror? Depois do Baruch que a gente fala, Baruch Hazim até o final de Yotzeror Meorot. Isso é uma Bracha só. Essa é a discussão. Se é Avarabá, se é Yotzeror. Que Ataravid Kabarei Yosef Amar, Hadereb Zrika Lav Beferush Itmar, Ela Miklala Itmar. Ele não falou isso aqui. Isso falou Rab Zrika, que ele falou que é Yotzeror. Ele não falou Beferush, não é uma coisa com Perush, com explicação. É o que? Miklala. De Amarab Zrika, Amarab Yam, Amarab Shimon. Ele tirou isso a conclusão de uma regra. Qual regra? Zot Omeret Brachot Ed Meakvot Zo et Zo. Daqui parece que o quê? Que a Bracha, ela não Meakevet, ela não é... Meakevet, ela não... Eles não são essenciais uma para a outra. Mas a palavra Meakevet é tipo uma coisa... Não impede.
Uma não impede a outra. O que quer dizer isso? Quer dizer que talvez você fez só Yotseror, e depois você pulou a Avarabá, Avatolam no caso aqui que a gente faz no Sasfar, e você foi direto para o Shema. Então parece que uma não impediu a outra. E não só isso, disso que falou depois que Shabbat, eles colocavam mais uma, qual era a Avarabá? Eles colocavam mais uma. Então quer dizer, às vezes eles faziam, às vezes não faziam. Então parece que cada brachá é uma brachá. E uma não impediria a outra. E a Marta Bicho Lamayot Seror Ave Abrei. Raido de brachot do meu caso. Dá bom para essa opinião que falavam que Yot Seror. Mas para a opinião que falam que a Avarabá. De louca abre a Avarabá. Por que a gente não falou a Avarabá? Você faz Yot Seror, pula pro Shema. Aí tá bom. Uma não impediu a outra, você pulou a brachá. Mas para essa, ela ia amar da Avarabá, você fala que a Avarabá abre, que ele falava Avarabá. Mas brachot e meakvot zorzo. Como é que você vai explicar essa regra? Uma brachá não impede a outra. Dilma, haidelo abre, Yotseror, mishum delo matasman. Talvez não falou Yotseror por quê? Porque eles não tinham tempo. Não porque podiam ficar pulando, porque não tinham tempo. Yotseror. Talvez aqui, olha só o Rashi, talvez não é que não tinha tempo para fazer isso, talvez não tinha o tempo, não dava na hora de se falar o Yotseror. Mas talvez se estivesse na hora de que possa se falar o Yotseror, talvez sim ele falasse. E aí não é prova nenhuma para que uma você pode ficar pulando brachá, que uma brachá não impede a outra. Talvez é que eles tinham que pular o Yotseror. Porque eles rezavam muito cedo, quando. Vem Mikrala Mai. Isso que ele está falando, vem Mikrala Rashi, vem Amarelei Miklala. Que ele falou, que Rav Zrika não falou como Perush, ele falou como de Klal. Do Klal que Brachá não me aqui, por isso que fazia o Yotseror. Vem Mikrala Olama Avarabá, Avoamrei. Porque se fosse o Klal, a gente sempre falaria o que? Avarabá, vem Matasman Yotseror, Avoamrei Lei. E talvez eles faziam, se tivesse realmente no tempo de fazer o Yotseror, eles fizessem uma brachot, uma coisa, Seder brachot. E o que é esse negócio que brachot não impede uma outra? Talvez quando eles fizessem a Avarabá, acabaram a Avarabá e chegou no Zman, no tempo que pode fazer o Yotseror, talvez eles fizessem o Yotseror antes do Shema. E essa aí prova que o quê? Que uma não impede a outra na ordem. Entendeu? Tem uma opinião que fala que eles faziam o Yotseror. Tem outra opinião que fala a Avarabá. Para que eles faziam o Yotseror? Depois provavam para o Shema. Tá bom, uma não impede a outra. Dá para explicar essa regra que uma não impede a outra. Para quem fazia a Avarabá. Como é que você vai falar que eles faziam a Avarabá e você fala que uma não impede a outra? Talvez eles não faziam o Yotseror porque... não faziam o Yotseror por quê? Porque não tinha chegado no tempo de fazer o Yotseror. Na hora de se fazer o Yotseror. Aí ele fala, não, se tivesse chegado na hora, sim. Então eles faziam a Avarabá. E se chegasse na hora, eles faziam o Yotseror. Mesmo depois da Avarabá. Mudava a ordem. E aí o claro, essa regra de brachá no meaquev, uma de pé de uma outra, seria falando sobre a ordem das brachot. Becorina, a série de brota, a gente viu que lá no Betamigdash eles faziam o que depois? A série está de brota de Tushema. Foi o coração de Brot, Shema, Vem, chamou, vai over, Medvetzim, vai vodar, obrigado com a Nim. Aramara, Bilda, Amar, Shmuelach, Bigvulin, Bikshulikrot, Ken, ela se guarda no Midu, Tarumot Minim. Também fora de Jerusalém, eles quiseram começar a fazer o que? A série de Brot, de Shema, botar a série de Brot na Tfilah, mas eles cancelaram por causa dos Minim, daqueles caras que vieram contra a Israel. Por quê? Porque eles começaram a falar que só a série de Brot é Midashalayim. E prova que isso é mais importante que falam todo dia. Então cortou. Mas quando rezavam sozinhos, rezavam só, só de Cohen?
Os Kohanim do Beit Mikdash, tá falando. Pessoal do turno lá do Beit Mikdash. Pessoal que estava lá no trabalho. Por causa do trabalho, eles falavam algumas coisas. Tananamiach, outra breda que também fala no mesmo sentido. Rabnata no Merbigul, ela sei que para Bislu Minim, Tarmot Minim. Rabba Barbarachana Savalek Vinial, ele queria fixar essa certa lembrar de novo. Bessura, Amalei, Ravchista, o arbitro Minim, Tarmot Minim. Ravchista foi e falou para ele: olha, eles já cancelaram isso por causa dos pessoal que chutou o balde, que ficou falando que só isso aqui é da Torá. Só isso aqui é da Shamanha. Mesmo era Savarem quando Benehad é outra cidade, a Malei Navashi, o arbitro Minim também é a mesma coisa. O Beshavat você brachá, a gente viu que no Shabbat se coloca mais uma brachá, qual era? De Mishmara Yotze, para aquela que está, para a Mishmara que está saindo, né? Então tudo que está indo embora, qual era? Mai brachá, cada Mara brachá, Mishmara Yotze, o Mer, Mishmara que está saindo, ele falava o seguinte: ele Mishmara Dichnas, para aquela turno que está entrando. Misha Shachenet Shemo Bebait Azeh, o Yashkin Benechem Ahavá Ve'achvá Ve'shalom Vereu. Essa era a brachá que eles davam. Certo? Shachenet Shemo Bebait Azeh, quer dizer, aquelas Baruchu. O Yashkin Benechem, que ele vai ficar entre vocês, vai morar entre vocês. Ele vai fazer, tem entre vocês a Ahavá, Achvá, amor, amizade, Shalom, paz, Reut. Mas como chamou Learich, a gente viu lá na Mishnah, lugar que Kakamim falaram para aumentar, não pode diminuir. Quando eles falaram para ficar, para diminuir, não pode aumentar. Quando eles falaram para fazer Hatimah, Baruch Hashem não pode não fazer, etc, etc. Pshita é lógico, aqui é o seguinte: a gente vai entrar numa sugiá que a gente vai discutir aqui se a pessoa, se o começo da brachá que fixa alguma coisa ou o final da brachá que fixa alguma coisa. Explico. A pessoa pegou um copo, aqui vai falar Gumará. A pessoa pegou um copo de vinho na mão, achou que era cerveja. O que ele ia fazer? Chacol, certo? Mas aí ele fala: Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, resolveu abrir o olho e viu que era vinho. Brebregaf. No susto ele muda Brebregaf. Saiu ou não saiu? E se for o contrário? Isso a gente vai ver se Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam fixa ou a Hatimah Brebregaf no Chacol Nevaró. Vamos lá. Pshita de Kanakit caça de Hamra Beadeve, caça para de Shachra, de Shichra. Ele pegou um copo de vinho, pensou que era fosse cerveja. Patak me varecha data de Shichra, de Siem de Hamra. Ele começou falando querendo falar Shacol Nevaró, depois falou Brebregafen. Yassá, saiu de Chová. Tá bom. De Inami Imamar Shacol Nevaró. Yassá, porque mesmo que eles falassem Shacol Nevaró, ele sairia de Chová. Tem aquela pirâmide, né? Amorci, Mesonot, Shacol Nevaró. Também tiraria Brebregaf. A teoria é. De Hatnan Al-Kulam Imamar Shacol Nevaró Yatzá. Então a gente não conseguiu provar daqui que é o final da brachá que sustenta alguma coisa. Por se tivesse acabado Shacol Nevaró, também seria bom. Então vamos ver para o caso contrário. Ela é de Kanakit caça de Shichra Beadeve caça mar de Hamra Upataku Berecha de Ata de Hamra Vesemit de Shichra. Mas qual vai ser o dino então? Se for o contrário, pegou um copo de cerveja, achou que fosse vinho, começou falando Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, achando que ia fazer Brebregafen, viu que não era vinho e fez Shacol Nevaró. Mas pergunta Gumará, qual é o dino? Batari Kra Brachazin ou da Badrachá de Mazin. A gente vai atrás do Ikar, Shema Hashem, Shema Elokeinu melech haolam, ou vai pro Khatum, pro final. Vamos lá. Tashma, fala Gumará, outra coisa. Quer trazer a prova de outro lugar. Tzacharit, Batak vai ser vai ser meu marido, se a pessoa começou a fazer a brachá achando que estava fazendo o quê? Fez o barechu, depois começou achando que estava fazendo arvid. Ele achou que estava, ele quis fazer o seror e fez Mariv Aravim, não saiu. Mas se ele achou que estava fazendo Mariv Aravim, lembrou que era de manhã e fez o seror, sim, saiu. Então parece o quê?
Que vai de acordo com o final. Agora, Arvit, no caso contrário. Estamos de Arvit. Patak, Maria Maria Messé, Messeror Loyatsa. Patak, Maria Maria Messé. Klalosh el Davara Kololecha Karachitu. Talvez então agora a gente pode trazer daqui uma prova que a gente vai de acordo com o final. Porque se é Shacharit, a gente quis fazer como Arvit, acabou fazendo como Shacharit, valeu. E se é Arvit, a gente quis fazer como Shacharit e fez como Arvit, também valeu. Fala agora não. Shacharit, nessa brachá de Shacharit especificamente tem uma diferença. Qual a diferença? Baruch Hashem Mesera Meorot, Baruch Hashem Mari Varevim. Qual a diferença? Não tem Elokei do Melech Haolam. Eu não posso trazer uma prova para brachá que sim tem Elokei do Melech Haolam, vamos ver se deu. Shaneha também é diferente lá. De Kamar Baruch Hashem Meorot, Adi Chalerav, de Amar Kol Brachá Shem, Azkarat Shem, Eina Brachá Shapir. Tá bom para Rav, porque tem uma discussão entre Rav e Rav Yochanan. Qual brachá que é brachá? A brachá tem que ter Azkarat Shem, Baruch Atah Hashem, ou a brachá tem que ter Azkarat Malchut. Lembrar o Malchut, Elokeinu Melech Haolam. Lembrar o reinado, quer dizer. Para qual é o principal da brachá? Fararav, toda brachá que não tem Shem, Hashem, Azkarat Shem, Baruch Atah Hashem, não é brachá. Tá bom, essa brachá então virou brachá. Se essa brachá é a brachá, você pode trazer uma prova para também de Bori Brachá. Agora, para quem fala que para ser brachá tem que ter Elokeinu Melech Haolam, isso daqui não é prova nenhuma. Por quê? Por que você saiu nessa? Porque aqui não tem brachá, porque não tem Elokeinu Melech Haolam. Ela era Rabi Yochanan Amar Kol Brachá, se debaixo Malchut e na brachá mai e kalemeimar. O que você ia falar? Então vamos tentar provar de outro jeito. Ela queima de Amaraba Barulak, dele Azkir Midat Yom Balayla Midat Laila Bayom, que Kamar Brachá Malchut, Beikarat Arvayu. Então ele tenta fazer o seguinte. Talvez no caso de Yotzeru Meorot e Mari Baravim é diferente, porque a gente já viu que tem um claro de se lembrar a noite de dia e a dia de noite. Da onde a gente viu isso? Yotzeru Vorechosher. Ah, lembrou de noite e dia. Aonde você lembra de dia e noite? Goleiro Bnechosh, Bechosh Bneor. A gente viu aqui atrás. Então, você lembra? Então, já que tem um claro, então não tem problema. Então, talvez você não possa trazer prova nenhuma para de manhã. Kamar Dashma Meseifa Klalosher Davara Kololechar Achitu, mas isso que a gente falou, Klalosher Davara um klal. Ele tirou daqui um klal. A regra é vai atrás do Chitu. Quando você fala que a regra é assim, você quer aumentar algum caso. Qual caso? Leatui Eimai. Para aumentar qual caso? Lá Leatui Erradeamra. Será que não é para aumentar o nosso caso? Que a gente pensou que era cerveja e fez de Bori Brachá no final? Lo Leatui Nehama Vetamrei. Para aumentar aquele caso de pão e tâmara. Se você comeu a tâmara e começou a fazer Baruch Atah Hashem, achando que ia fazer Azayin Ta'olam Kulo Betuvó, fazendo Birkat Amazon, e você lembrou que você só comeu tâmara, e aí você lembrou e fez Alaetz Priaet, saiu. E também se você fez, mas depois fala, mas mesmo que você fez Birkat, a primeira parte do Birkat Amazon, tá bom, porque a tâmara também, ela mesina, ela também sustenta, vamos lá ver dentro. Eichidame, qual é o caso? Ilema de Achal Nahama Vekassabar de Hamrei, Achalu Batacha de Tabre Veseme de Hama Ainu Bayed. Se for no caso que ele comeu pão, achou que ele tinha comido tâmara, começou a querer fazer Baruch Atah Hashem, achando que ia fazer aquela brachá pequena, depois ele lembrou e fez o Azayin Ta'olam Kulo Betuvó. Ainu Bayed, a mesma coisa que a gente viu. Agora foi o contrário, que ele comeu o tâmara, e ele pensou que fosse pão e começou a fazer, por uma das chamações que ele ia fazer o que obrigado a tudo e mesmo que ele tivesse acabado com as Azayin Ta'olam primeiro brachá do Birkat Amazon, ele também teria saído de Chová, porque a tâmara também sustenta, então isso tem mais Hidush ainda. Amar Rav Bar Chinena, Saba Mishmei de Rav, Kol Shelo Amar Emet Ve'atziv Shacharit Ve'emet Ve'emunah Arvit Lo Yatzai de Chovato. Todo mundo que não fez Emet Ve'atziv de manhã ou Emet Ve'emunah de noite,
não sei de Jeová, porque Shenemar, Leagid Baboker Hasdecha, Emunatcha Balelot. Você falar de manhã as suas bondades, Betvertiv, e de noite a sua emuná, sua fé, lembrar a fé, Betvemuná. Saba Mishmei Derav, Abitparel que eu sou Coreia Bebaruch, que eu sou Zokev Beshem. Quando que a gente tem que fazer se curvar, quando que a gente tem que se levantar na brachá. Então ele fala aqui, tem que se curvar Baruch. Você tem que se levantar antes de falar Hashem Hashem. Baruch Atah Hashem. Assim que se faz na Midah. Amar Shmuel Maitama. Por quê? Qual o motivo que tem que fazer assim? Derav, Maitama Derav. Qual o motivo de Derav? Dichtiv Hashem Zokef Kefufim. Hashem ele levanta os que estão caídos. Ah, mas está escrito outro passo. Meitivei Mipnei Shemo Nichatu. Na frente do nome dele a gente se curva, a gente cai. Então por que a gente não fica também curvado quando fala Hashem Hashem? Miktiv Bishmi Mipnei Shmiktiv. Não está escrito no nome dele, está escrito antes do nome dele. Então aqui ele tira como se fosse na frente do nome dele. Então na verdade Halachá é Baruch, os pés Atah Hashem. Já é reto. Amalei Shmuel Echia Barav Bar Uriad. Shmuel falou para Echia Barav, ele falou o seguinte: Bar Uriad, Tave Eimalach Milta Maliata de Amar Abur. Eu vou falar uma coisa que falou o seu pai. Ach Amar Abur. Você falou o seu pai, que show Coreia Bebaruch, que show Zokev Beshem. Mesma coisa. Quando ele se curva do Baruch, quando ele se levanta Shem Hashem. Rav Sheshet Kikara Kechizra. Rivia. São dois animais. Rivia é cobra. Chizra é um. Qual é a tradução aí de Chizra? Em inglês, não? Era uma cobra. Não, antes. Um pouco antes. Quando se curvava como? Como uma espécie de cajado. Ele se curvava rápido e se levantava devagar. Isso que ele quer dizer. Quando ele se levantava com a cobra devagar. Se curvava rápido. E para levantar, se levantava devagar. חוץ מ10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל המלך הקדוש ומלך המשפט. Todo ano a gente faz aquele Kadosh e Melech Ohev Tzedakah Mishpat. Isso aqui a gente faz também assim. E chega a série de Mitshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a Melech Kadosh e a Melech Mishpat. Por quê? Rabelazar amar afilo amar aquele Kadosh atzah. Rabelazar fala que mesmo que a gente falou aquele Kadosh, ele sai de Chová. Shenemar, por que ele sairia de Chová? Vai Hashem tzvakot no Mishpat. Aquela Kadosh que dá tzedakah. Esse passo que está falando, quando Hashem se levantou e ficar para se levantou, quer dizer, que ele ficou elevado para ficar no Mishpat, no julgamento, aquela Kadosh Nikdash tzedakah. Ele está falando sobre aquela Kadosh. Está chamando a Kadosh de aquela Kadosh Nikdash tzedakah, que ele vai ser santificado com o seu tzedakah, com a sua justiça. Então aqui está falando sobre aquela Kadosh, como é aquela Kadosh. Então para Abelhezer, mesmo se falou aquela Kadosh, sai de Chová, isso aqui não é Alachá. Alachá é Alachá, aqui. E matai vai igual Hashem Zakom da Mishpat, ele asará Yamim Shemerosh Shana Ve'ad Yom Kippurim, Ve'kamar aquela Kadosh. Então, é a mesma coisa que ele falou. Está falando agora Hashem Zakom da Mishpat, quando é Mishpat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aí está falando mesmo passuca aquela Kadosh. Então essa é a drachá, essa é a explicação da Rabelhezer. Mas Ravalá maravilhoso, você vai aquela Kadosh o Melech HaMishpat. Rabba Marach Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, Ve'ilcheta, Keraba. A gente fala entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Melech HaKadosh e Melech HaMishpat. Rabba Barchenia sabe Bishmei Derav, Kol Efshar Rosh Levakesh Rachamim Alachem Beroven Levakesh Nikrachot. Todo mundo que pode pedir desculpa para o amigo dele. Desculpa, paga. Todo aquele que pode rezar pelo amigo dele e não reza é considerado um pecador.
Se ele tem condições de rezar para o amigo dele, se o amigo dele está precisando e não reza, como se fosse Choté, Shenemar, como está falando lá em Shmuel, Gamanochi Halil Ali Mechatol Hashem, Mechadol Etpalel Ba'adchem, quando foram pedir para ele rezar por eles, ele falou, Halila, que eu fosse pecar e não fosse pedir por vocês. Quer dizer que se ele não pedisse, estaria pecando. Amarabaim Talmid Chacham, Utzarich Sheachelat Smoalav. E se for um Talmid Chacham, você tem que ficar doente por ele. Quer dizer, pedir para sofrer por ele, vamos dizer assim. Mas se for porque está escrito lá que Shaul falou para eles que eu não estou vendo ninguém ficar doente por mim, pelo meu problema, e nem ninguém me ajudar a descobrir isso aqui onde estava David na época, Dilma Melech Shani, talvez lá é porque ele é rei. Por isso que ele falou nisso, que talvez ninguém nem está ficando doente por mim, e só porque ele era também Chacham, sim, porque ele era rei também. Ela meacha va'ani bachalotam levushi. E na verdade então é por outro passuco da Shantelim, va'ani bachalotam levushi, que olha o Rashi, que David estava rezando sobre Doeg e Achitofel, que era o Talmidei Chachamim. Ele estava falando que ele ia ficar doente por eles, quer dizer, ia sofrer por eles para que eles pudessem voltar que eles saíram para a guerra, não sei o quê. Tá bom. Todo aquele que fez uma verá e depois ele não é que ele se arrependeu só, ele se envergonhou disso, então desculpa os seus pecados. Shenemar, Leman tizkeri ubost, velo yelecha od pitchon pe mipnei klimatecha bechofri lecha lechol asher asita neum Hashem Elokim. Está escrito lá em Ezequiel, que você vai lembrar e vai se envergonhar disso. Velo yelecha od pitchon pe mipnei klimatecha, não vai ter mais nenhuma, nem abrir o pé, nem abrir a boca pelo que você fez, bechabri lecha, porque eu vou capará, vai ter expiação, tudo que você fez na frente da Kadosh Baruch Hu. Dilma Tzibur Shai, talvez lá é diferente, você não pode trazer uma regra de lá, porque lá foi um tzibur todo que pecou e se envergonhou, talvez para uma pessoa só, talvez não. Ela meacha, Vayomer Shmuel el Shaul, falou Shmuel para Shaul, Lama iri gazdani, lahalot oti. Shaul, ele chamou Shmuel, depois que o Shmuel já tinha morrido, ele deu uma convocada em Shmuel, ele falou, por que você está me chamando aqui, por que você está me enervando, me subindo para cá de novo? Aí Omer Shaul, Sali meodo plishtim de Hamimbi, eu estou com um problema, os filisteus estão querendo guerrear comigo, Vashem sarme alai velo ananiod, Gam beada nevinim, gam bachalomot, Hashem ele saiu de mim, ele não quer me responder, nem pelos neviim, nem pelos sonhos, nem pelos profetas. Vai crer lechaledeni maese. E eu tô te chamando para perguntar o que eu vou fazer. Veio o Rivetumim Lokamar. E nem os Rivetumim também me falaram o que eu vou fazer. Então falou Shmuel para Shaul, Mishum de Katlei Lenov Irakoanim. Nov era uma cidade de Koanim que começaram a sustentar David depois que Saul estava correndo atrás de David. Então, por eles terem sustentado David, ele matou todo mundo. Ele falou, por quê? Mishum dekad lenov irakoanim. A Kadosh Baruch Hu não está mais te respondendo, nem pelos Nevid, nem pelos Hamot, nem nada. Teichilu lei min shemaya. Shenemar, Bachar, Atá, Uvanecha, Imi. O que falaram? E o que Shmuel falou para eles? E amanhã você vai estar comigo. Acabou, você vai morrer nessa guerra. Amar Rabi Yochanan, Imi bemechitzati. Imi, comigo, na minha mechitzá, aqui onde eu estou agora, depois de ter morrido. Verabanan Amrameacha, Verabanan falaram de outro lugar. Ve'ukanum la Hashem begivat Shaul, Bechir Hashem, Yatzta bakol ve'amra, Bechir Hashem, foi Bechir Hashem que falou para Batkol, isso aqui foi Veikanum, lá Hashem Begvat Shaul, são o pessoal que essa cidade de Koanim, eles sustentavam
os Givonim. Quando David vai falar para esses Givonim, que meio que pediu desculpa e tal, porque por causa dele mataram 9 Iraquanim e eles não davam mais pão e sal para esses Givonim, então eles falaram Veikanum la Hashem Begvat Shaul, quer dizer, eles queriam estavam meio que querendo acabar com Shaul e queriam pendurar, olha só, Horácio, vamos ler Horácio para ficar mais claro. Givonim amru le David besof yamav shaya ra'av 3 shanim, 3 anos de fome. Veishal David ba'Hashem vayomer Hashem el Shaul ve'el beit adamim al asher hemit et hagivonim sheharag et hakohanim sheyu maspikim legivonim lechem umayim. Eles davam para esses givonim lechem e água. Shegivonim b'mai echaper lachem ubarchu et nachalat Hashem ve'em amru lo yutan lanu 7 anashim mibanav ve'ukanim begvat Shaul. O que eles queriam? Eles queriam pendurar os filhos de Shaul. Bat kol yatsav v'siyema acharem bechir Hashem. E saiu uma bat kol, depois ele falou Shaul bechir Hashem, que foi escolhido por Hashem, não era qualquer um. Então isso que falou bechir Hashem foi a bat kol. Devadai hem lo amru bechir Hashem. Claro que eles falaram bechir Hashem, porque eles estavam com raiva de Shaul. Sharei lignoto hayu ba'in velo lichvodo. Eles estavam falando mal dele, não falando kavod para ele. Tá bom. Amar Ababau ben Zutat, Amar Aviuda bar Zvida, Bakshu likvoa parashat Balak beKriat Shema. Eles queriam fazer parashat Balak no Kriat Shema. E por que não fizeram? Mipnei ma lokavum mishum turcha torach tzibur. Porque ele ia ficar muito grande e atrasar o tzibur. E por que eles queriam colocar parashat Balak no Kriat Shema? Maitama. E lema mishum dichtiv ba El Motzem Misraim. Se for porque está falando sobre esse Misraim que foi a causa do de Misraim, poderia falar outro parashat, lembra parashat de Mishkalot. Pode falar sobre parashat de Eribit, que fala sobre juros, que também lembra a causa do de Misraim. E também a parashat daqueles pesos, que a Kadosh fala para você não mudar os pesos, não alterar nada. Também está falando sobre lembrar a causa de Misraim. Dichtiv ba El Misraim. Ela maravilhosa baravin mishum dichtiv ba haikra. Está escrito o seguinte pasuk. E aqui, que está falando que vai deitar como um leão, e como o leão mais jovem vai se levantar. E aqui ele está falando que é um remes, é uma dica para Kriat Shema. Deitar como o leão fazendo Kriat Shema, levantar como o leão mais jovem fazendo Kriat Shema também. Beleima hai psuka vetulo. Por que não falaram só esse pasuk e o resto não? Vetulo alguém me cola para achar? Então, e não acabar tudo, fala Gmará, Kol Parashá de Pascal Moshe Rabbeinu Paskinan, de Lo Pascal Moshe Rabbeinu, Lo Paskinan. Na Parashá que Moshe Rabbeinu ele passar, quer dizer que ele parou, isso que ele dividiu, a gente divide, se ele não dividiu, a gente não divide. Aqui é importante a gente falar que a Torá ela é feita de Parashot Tumot e Parashot Ptuchot, né? Quando a gente vê, às vezes tem um espaço no meio da linha, às vezes tem um espaço que deixa até final da linha. Isso aqui são os parashot, não é parashá que a gente conhece que nem hoje, que não sei o que. Parashá, essa parashá que o Moshe fechou, Moshe abriu, quer dizer, que o Moshe fez, separou, a gente pode separar, e não pegar um passuco solto. Parashá tzitzit b'bnei kavua. Por que a gente faz parashá tzitzit no Kriat Shema? Amar Aviuda bar Chaviva mipnei sheish ba chamishat dvarim. Tem 5 coisas: mitzvot tzitzit, yetziat Misraim, ol mitzvot, dat minim, Irura verá, Irura Vodazará. Vamos lá. Tem a mitzvah de Tzitzit, fala sobre o Yetziat Mitzrayim, recebe o julgo das mitzvot, tem falar sobre os meninos daqueles que se revoltaram, falar contra aqueles que se revoltaram, e Irura verá, para você tomar cuidado com a verá e a Vodazará. Bishleman etlat mefarshim. Tá bom esses 3 primeiros ol mitzvot? Tá bom os 3 primeiros que a gente falou para Tzitzit? Mitzvah de Tzitzit Yetziat Mitzrayim. Ol mitzvot dichtiv reitem oto, os kartem kol mitzvot Hashem. Tem o jugo das mitzvot, está escrito para você ver e lembrar dos mitzvot, tá claro. Tzitzit dichtiv asulem tzitzit. Tzitzit também está claro, está escrito fazer para você tzitzit, tá claro. Yetziat Mitzrayim dichtiv asherotzit, está escrito que eu tirei de Mitzrayim, tá claro. Ela dat minim, irhura verá, irhura avodazará minala. Da onde tem dat minim aqui? Para a gente contra aqueles que estudaram o balde, que vão contra Israel, ou a Vodazará, falar contra a Vodazará, falou contra a Verá, de onde está vendo isso?
Detalhe, Acharei Levavchem, só um minuto. Está falando do Velot Atura, Acharei Levavchem, não vai atrás dos seus corações? É para você não ir atrás do seu coração se o seu coração quiser o quê? Chutar o balde, quiser ir contra. Quiser ser contra a Israel, não vai atrás. Vechando Omer, Amar Naver Belibó, Eneloquim, traz um passuco de Teirim para provar que a gente fala que Belibó, no nosso coração, a gente fala que não tem Hashem. Então, você não vai atrás desse coração desse. Zero haverá. Shenemar, Vaiomer Shimshon, El Aviv, Otakachli ki yeshara beinai. Até nos livros de Avodah. Quer dizer, também Belibó ainda Eloquim Acharei e tem também Yerura Verá, como está falando Shimshon do pai dele, eu vou pegar ela, né, quando ele pegou lá Dalila, porque é bom do meu coração, não sei o que, isso é Yerura Verá também. Que ele não devia ter pego ela, e também Yerura Avodah, que no final do Avodah, Shechenu Omer, Vaiznu Acharei Baalim, e sobre Avodah está escrito lá, eles foram atrás dos Baalim, do Baal e não de Akadosh Baruch Hu. E também Velot Atura Acharei Levavchem Acharei Nechem é Avodah Zarah e Minut, porque ele está falando que aqui Otakachli ki yeshara beinai, ela é boa nos meus olhos. Velot Atura Acharei Levavchem Acharei Nechem, vai atrás dos seus olhos. Levavchem Minut, o seu coração pode se colocar contra Akadosh Baruch Hu. Seus olhos podem ter Yerura Verá. A Verá que você não devia fazer como o Shimshon foi atrás de Dalila por causa dos olhos. Ela é boa nos meus olhos. Também a Avodah Zarah, como está escrito, também Acharei Baalim, que ele foi atrás do Baal, foi depois atrás da Avodah Zarah.